Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Amados irmãos e irmãs, a nossa nutrição diária da Palavra de Deus para nós hoje, o Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos do 23 ao 30. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo, ainda é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmã, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais, e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, este evangelho continua a reflexão do evangelho de ontem, recordando aquele jovem rico quando pergunta a Jesus o que fazer para ganhar a vida eterna. E quando Jesus fala de obediência aos mandamentos e do desapego aos bens materiais, aquele jovem sai triste, porque era apegado aos bens, à riqueza. E aí Jesus começa o evangelho de hoje trazendo exatamente esta temática, né? Ele diz que é mais difícil um rico entrar no reino dos céus do que um camelo passar no buraco de uma agulha. E isso ele coloca e deixa os discípulos um pouco assim espantados, né, diante daquela afirmação de Jesus. E aí retorna a mesma reflexão. O rico avarento, o rico que é apegado aos bens, o rico que muitas vezes transforma os seus bens em ídolos, e isso afasta do propósito e do plano de Deus. Agora, não é impossível, por isso Jesus vai dizer para os discípulos: para Deus tudo é possível. Para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível, porque Deus sempre vai nos dar possibilidade, Deus vai nos dar condições de galgar, procurar e viver segundo a vontade de Deus, na observância dos mandamentos e no desprendimento das coisas terrenas. E aí Pedro vai então entrar com outro questionamento: e nós que deixamos tudo? O que nós vamos de fato ganhar? E aí Jesus aproveita essa pergunta de Pedro, não falar só para Pedro, mas para todos nós. Se tivermos a coragem de viver na radicalidade, no seu seguimento, ou seja, se buscarmos viver como Jesus, com atitudes de misericórdia, de compaixão, de solidariedade, de fraternidade, de unidade, estes são os elementos que somam a toda a nossa experiência cristã, a vivência dos mandamentos e a prática dele no nosso dia a dia. E aí vem a radicalidade, né? Quando Jesus coloca aqui: deixar casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome. Ou seja, quando isso não estiver em primeiro lugar em nossa vida, Deus deverá estar sempre em primeiro lugar. Não que nós devemos abandonar ou tratar isso como descaso. Não, pelo contrário, né? Somos famílias, somos irmãos. Precisamos estar atentos um para com os outros. Agora, colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida, aí sim nós alcançaremos esse reino, esta plenitude dos céus. E aí Jesus conclui esse evangelho para nós dizendo: agora, muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que são os últimos serão os primeiros. Ou seja, nós estamos chegando agora ao conhecimento desta palavra. Nós hoje somos os últimos, né, desse projeto do Pai. Então, compete a nós também a obediência e a vivência deste evangelho, porque nós podemos também ser os primeiros a alcançar esta plenitude, esta graça de Deus do reino eterno. Lembre-se,
Nada é impossível para Deus. Um bom dia e que Deus abençoe a todos.